Hoje o Escuta ABC tem 2 convidados de primeira linha. Então é uma satisfação receber aqui o William De Luca, jornalista, que tem um quadro no ICL, e o Vitor, presidente do Partido dos Trabalhadores, para a gente fazer um bate-papo sobre política, sobre os desafios que nós temos nas eleições que se avizinham e especialmente compartilhar com vocês a experiência, né, de lidar em cenários tão desafiadores. O William vem de São Paulo, mas já é da casa, né, desde os 7 anos, morou até os 25, se não me falha a memória, na nossa região, em Balneário Camboriú, estudou na Univale. Então, uma satisfação ter você de volta a casa, especialmente para trocar com a gente a tua experiência e o conhecimento que tu tem dialogado conosco nesses últimos tempos, fazendo, como dizia Vitor, né, a gente enxergar essa realidade com outros olhos. Então, bem-vindo, Vitor, que esse bate-papo seja bem proveitoso para nós e para todos que vão nos assistir. Prazer é meu pelo convite de estar aqui conversando com vocês, com o Vitor, que mal conheço e já considero tanto, já conversamos bastante aqui nos bastidores, e você também pelo convite de vir para cá. A cidade é uma cidade que eu tenho muito carinho, eu me formei como pessoa em Balneário Camboriú, e sempre que as pessoas dizem, mas Balneário Camboriú é cidade fascista, eu falei, bem, eu estou aqui para provar o contrário. Formado lá, sempre tem gente batalhadora, tem gente guerreira, tem gente que está disposta a fazer uma cidade melhor. Então é um prazer estar aqui conversando com você hoje. Eu também gosto de pensar isso, né, Vitor? Claro, Santa Catarina eu digo que é a capital da resistência, né, do país. E Balneário Camboriú vai ser a capital da resistência também contigo, mas eu não tenho dúvida disso. Tenho certeza que as pessoas aqui, né, vão estar num processo de construção, né, de melhorar a vida das pessoas. E melhorar a vida das pessoas é defender vacina, defender educação. Então eu acho que aos poucos nós vamos conseguir diminuir esse fla-flu que tem na política hoje. Até porque nós dialogávamos, né? Essas mudanças na política que a gente viveu nas nossas casas nos últimos anos e que é péssima para a democracia, né? Nós pensarmos, cada um tem suas posições, seu jeito de olhar e desejar a constituição das cidades, e nós criamos cisões ou uma política do ódio, né? Como a gente pode lidar, e concordo também que essa pluralidade de ideias, ela foi contaminada por uma polarização que é altamente prejudicial à democracia, né? Eu penso que a gente precisa primeiro afastar do debate público os extremistas, né? Quem não é afeito à democracia, quem não é afeito ao debate múltiplo, ao debate de ideias. Com o extremista não existe debate. A meta política do extremista é destruir o seu adversário. E isso não rima com democracia, né? Tipo, a democracia implica em você ter pessoas que pensam diferente, que têm projetos diferentes para as cidades, para os estados, para o país, e que essas pessoas possam sentar e fazer a política, né? Debater politicamente os consensos, né? Maiorias, minorias, discutindo juntos como é que a gente vai fazer cidades melhores e um país melhor. E isso os extremistas não querem, eles não buscam construir consenso, eles querem destruir a voz divergente para poder ser a voz única. A gente viu, né, na história da humanidade quantas vezes isso aconteceu e deu certo? Nenhuma, né? Porque nossa história é uma história de apreço à democracia. A partir daí, quando a gente não tiver mais os extremistas no debate, a gente pode sentar todo mundo junto para poder conversar sobre como é que a gente avança. Tem pautas que a esquerda, a direita, o centro, os liberais, os socialistas concordam que a gente precisa de uma educação melhor, precisa de uma saúde melhor, que a gente precisa de segurança pública nas cidades. E acho que esse debate, eu acho que tem que pautar todos os debates políticos, em especial nesse ano de eleição municipal. É pensar as cidades, é pensar para além do debate do socialismo, do liberalismo, do bolsonarismo, do lulismo, do petismo, mas como é que a gente faz uma Balneário Camboriú melhor, uma Florianópolis, Itajaí, Itapema, Taió, como é que a gente constrói cidades melhores para as pessoas? Acho que, no fundo, quando a gente tira essa fachada de ideologia, a gente concorda na maioria das coisas, né? E acho que é isso que a gente precisa fazer, gente. Fazer com que as pessoas tirem essa casca que elas vestiram nos últimos anos, de eu não debato com quem pensa diferente, para construir um projeto melhor de cidade. Que no fundo todo mundo quer a mesma coisa, que a gente viva melhor, que a gente seja feliz, que a gente aproveite a cidade no seu
máximo. Acho que esse é um caminho bom para a gente pensar nas eleições desse ano, por exemplo. Eu acredito, né, Vitor, que talvez esses extremismos que o William está dizendo, exatamente ele impede, ele cria barreiras para que a gente dialogue sobre o que de fato interessa, que é o cotidiano das pessoas. E as eleições municipais, elas têm isso, têm um impacto direto na vida do dia a dia. Tem vaga na creche? Como é que está a fila do posto de saúde? Como é que está a segurança, a pessoa em situação de rua, o trânsito, a economia da cidade gira em torno de quê? Principalmente as cidades litorâneas, né? Mas vejo que os extremistas, não me parece, aí queria dialogar com vocês também sobre isso, que eles são tantos assim. Acho que o que eles fazem é neutralizar exatamente o debate. Eu digo aqui no estado, às vezes tem algumas falas que falam isso, né? Santa Catarina é um estado extremamente, né, direitoso. Não é isso. Eu acho que tem uma parcela pequena e faz muito barulho, né? Agora, a gente tem 2002, por exemplo, proporcionalmente o Lula foi mais votado em Santa Catarina que todo o resto do país. Santa Catarina já participou e administrou todas as cidades grandes do estado. A gente foi agora para o segundo turno de 2022 uma lógica que algumas pessoas diziam que era impossível ter uma candidatura de esquerda no segundo turno. E a gente fez um bom debate, construiu uma boa lógica de apresentar um projeto para Santa Catarina. O que eu acho que o William está muito correto, que é a lógica de ver como é que estabelece os diálogos, né? Como que a gente vai conversar com o diferente? Não tem problema de divergir. Eu gosto de rosa, tu gosta de azul, ele gosta de amarelo, mas por que a gente não pode sentar e fazer um arco-íris e combinar uma coisa bacana? Então eu acho que a tarefa nossa, do campo democrático popular, é trazer as pessoas divergentes para o debate. Porque essa é a característica desse campo, de incluir. Não é porque eu divirjo de alguém que eu vou deixar de ouvir a pessoa ou não vou respeitar. Então acho que a lógica nossa nesse próximo período é trazer as pessoas dentro da mesa. O cara é bolsonarista, senta na mesa, vem cá, toma um café comigo. Né? Eu acho que fazer esse exercício da prática, do diálogo, da construção. Nós não vamos mudar o mundo sozinho. E a gente quer mudar o mundo. Então, eu acho que o melhor caminho é trazer as pessoas e fazer um processo de inclusão do diálogo, do debate. E ouvir também, né? Acho que a gente também, às vezes, ouvir bastante é importante. Porque eu acho que também a gente melhora nesse processo. E o debate, só fazer uma adição ao debate, inclui ouvir o outro, né? Acho que isso que o Vitor falou é importante. Eu estava, há umas semanas atrás, em um Uber indo para o trabalho, e aí estava passando na rádio uma notícia sobre as câmeras nos uniformes dos policiais lá em São Paulo. A gente teve 2 grandes chacinas lá, né, no último ano, por conta de ações da Polícia Militar. E aí a notícia era que o nosso governador do estado tinha conseguido uma autorização para os policiais ligarem e desligarem a câmera quando quisessem. E aí o motorista do Uber falava para mim, você viu, eu vou desligar a câmera para entrar na favela, no bairro periférico e matar quem quiser sem ser visto. Se fosse só para matar vagabundo, tudo bem, mas mata o pai de família. E nesse momento eu concordava com metade do que ele disse. As câmeras de segurança vão ser desligadas para entrar na favela para matar gente pobre e preta. Eu peguei a nossa concordância e comecei a conversar com ele a partir da concordância. Que eu não acredito que a polícia tem que matar ninguém. Obviamente uma troca de tiro ocasionalmente morrem pessoas. A gente pode também ser acho muito poliana nesse sentido, né? A violência urbana é séria, mas eu achei uma concordância com ele de que as câmeras iam ser desligadas para entrar na favela para matar pobre e preto. E a partir daí a gente foi conversando meia hora a partir desse nosso ponto de concordância. Se eu focasse na discordância que eu tenho dele, a gente não tinha debate, a gente ia ficar, eu concordo, você discorda, acabou. Mas é a gente encontrar pontos de concordância, o que a gente concorda com as pessoas. Mesmo se você que está assistindo esse nosso bate-papo e se lembra de um parente seu que votou em um candidato que você não votou, que votou no Bolsonaro, votou no Ciro, votou na Simone, e que você não concorda, tudo bem, mas acha pontos de convergência para conversar. A gente, novamente, tirando a fachada da ideologia, a gente concorda mais do que discorda na maioria das coisas, em especial nas cidades. Se for fazer um debate nacional sobre política pública, eu acho que a gente vai encontrar mais divergência do que convergência. Agora, no debate da cidade, as pessoas querem um trânsito melhor, não querem ser assaltadas, querem ter vaga na creche, querem ter vaga na escola, querem ter vaga no posto de saúde, querem ter emprego, a cidade limpa e organizada. Acho que achar pontos de convergência é o melhor caminho pra gente.
Safra da tainha agora ficou grande, convida quem divergiu para comer uma tainha, um bom vinho, que a conversa rola. O Éder, um companheiro nosso, dizia, né? De vez em quando eu faço um carinho no gatinho da pessoa divergente, que acho nesse sentido, o escuta, o projeto que a gente criou de escuta tem muito essa convocação, que é, por exemplo, da sala de aula, de como professora, tem a professora Carla Rinaldi fala sempre que escutar é uma entrega ao outro, no sentido da gente estabelecer uma conexão, né? E exatamente acho que quando William diz, bom, qual é a convergência, é tentar estabelecer uma conexão. Mas eu queria também pensar que essa conexão, estabelecer essa escuta, esse diálogo, há limites nisso? Quais seriam esses limites? Porque nós estamos, por exemplo, quando a gente fala de determinados princípios, nós pensamos a cidade numa mesma perspectiva, vários políticos discutem os mesmos temas, defendem a escola de qualidade, defendem a segurança, mas o modo de fazer impacta diretamente na vida das pessoas, né? Mas como que a gente pontua as diferenças de um campo democrático para esses outros vieses políticos que hoje estão aí? Olha, a democracia não é de concordar com tudo, né? A gente não está falando aqui de um monólogo, né? O diálogo você diverge, é firme, você precisa ser firme, dizer que não e sim. Eu acho que o importante é botar na mesa os problemas. A partir do momento que o problema vem para a mesa, aí o debate ele vai ser feito, construído e com mais ou menos firmeza. E eu acho que isso sim é nós construir um processo diferente. Eu acho que tem que fortalecer a educação pública. Quando o William acha que mais fácil é o Estado patrocinar a vaga, e tudo bem, vamos começar a dialogar e vamos fazer o processo da política. Isso é diferente de não ter o diálogo. Então eu acho que o primeiro caminho, Marisa, é a gente conseguir proporcionar essa conversa. E daí você vai começar a ter indicador de aproveitamento, de custo, de gasto, e vai fazendo o diálogo. E no final, eu acredito que vai todo mundo, no mínimo, ver a realidade. Baseado na realidade, mas se a pessoa não quiser achar aquilo correto, vai dela. Mas eu acho que o princípio de todo esse processo da construção política é botar o diálogo. Hoje virou um processo de não dialogar. A gente não conversa mais, né? O pessoal quer conversar sobre educação para as crianças. Para dizer para a criança assim, olha, o tio não pode botar a mão em você, ok? É só isso. A criança tem que saber disso, que é errado. Então, assim, as pessoas não querem discutir isso. Por que não querem discutir isso? Então, acho que a regra nossa, nesse primeiro momento agora, para desfazer esse processo de polarização, é a gente botar na mesa os problemas e conversar. E conversar nem sempre é a gente tomar chá, né? Às vezes discute, levanta o tom, mas isso faz parte do processo. Mas, no meu ponto de vista, tem que ter o diálogo. Tem que sentar na mesa, nem que seja para divergir, mas tem que estar na mesa a conversa. E isso é política, né? Essencialmente é política. E a gente corta essa fachada de Balneário Camboriú vai virar uma Venezuela se a Marisa ganhar. Que a gente ela vai colocar mamadeira de piroca nas escolas. Esse debate de não política interessa muito a quem não tem política para apresentar. E a partir daí, se tirar essa fachada, você pode discutir projeto. E aí sim, acho que você tem que apresentar, os candidatos do campo progressista têm que apresentar o nosso projeto de cidade, né? Como é que a gente pensa em cidade, uma cidade mais fraterna, mais democrática, mais plural. A Cília quer participar do debate, mas você não vai participar, se você vai tecnologia, gosta de participar do debate. É isso, a gente pensar tipo, as cidades do nosso ponto de vista e apresentar projeto. E a gente discutir projeto, mas eu acho que para isso a gente tem que ter esse passo atrás. Ouvir as pessoas é importante demais para entender as necessidades delas. Acho que existe uma arrogância do campo progressista, isso existia pelo menos, acho que isso está mudando com o passar do tempo. A gente achar que a gente tem todas as soluções para tudo, sem ouvir as pessoas que normalmente têm soluções para os seus próprios problemas. Por isso que tem uma coisa que eu gosto muito dos projetos, chamava de modo petista de governar, né? Não sei se ainda chamam, mas chamava de modo petista de governar, né? Temos todas as cartilhas. De ouvir as pessoas, né? As experiências tipo dos orçamentos democráticos tem muito isso. Cara, como é que eu vou no seu bairro e vou falar, olha, eu trouxe para você aqui um posto de saúde. Mas eu já tenho um posto de saúde. Eu preciso de uma creche. Eu preciso da rua principal do bairro ser asfaltada, porque a rua tá com problema de asfalto. Eu preciso
de outras coisas. Então, acho que essa experiência precisa voltar e ela precisa ser pensada principalmente hoje no modo digital que a gente vive, né? A gente vive imerso digitalmente, né? Voltar a ouvir as pessoas para apresentar para elas soluções para os problemas delas. Não a gente chegar com a nossa cartilha de soluções para problemas que às vezes são problemas que as pessoas ou não têm ou é menos relevante para elas do que efetivamente e acho que ouvir é um ponto principal nisso. A gente faz isso com política, né? Que está sendo feito. O William foi perfeito aqui. Eu tenho feito um debate que é o seguinte: Florianópolis, por exemplo, é o maior polo de mão de obra tecnológica do país, né? Você tem fila ainda para ir no médico, você tem... Cara, como é que você não... Tudo é aplicativo hoje. Será que a gente não pode pegar a gestão pública e fazer esse diálogo? Vai ficar perto. O WhatsApp é a rede social que eu acho que mais aproxima, né? O WhatsApp você pede comida pelo aplicativo, você pede carro pelo aplicativo, você assiste filme no aplicativo, antes na fila para marcar uma consulta. 5 da manhã. Eu tive agora na China, em Pequim, e eles têm lá um programa que é 12345. É um call center do poder público que ele começou com a saúde. Ligar para o teu atendimento. Liga para o teu atendimento, etc. Tal. Aí da saúde foi para a construção civil. Quer fazer um alvará? Liga para lá, pega o protocolo, encaminha o documento, 48 horas, está entregue o protocolo. E agora eles estão na quinta fase, que é na fase seguinte, das entregas comerciais. Pediu um lanche. O William pediu um lanche, queria comer, etc. Tal. Pediu um lanche. Demorou meia hora. Ele bate ali, os caras batem com a empresa assim, olha, teu lanche atrasou, teu período de horário é 30 minutos. Né? A ideia deles, por exemplo, é em 2035 acabar com a necessidade de ir ao comércio. Ser tudo integrado. Tudo integrado. Lá, o seguinte, política para idoso, uma coisa muito bacana que eu vi, cada idoso tem em casa um aparelho que tem um botão. Ele acorda de manhã, toca aquele botão. À noite toca o botão. Se ele não toca o botão, vai alguém da prefeitura, da saúde, lá ver se ele está bem. Tem um controle. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa inovar. E eu acho, Marisa, que a tarefa nossa é provocar essa conversa. Tem tanta tecnologia, tem aplicativo para tudo. Nós não conseguimos desenvolver. Vou dizer para vocês, eu tenho um filho de 14 anos e um de 18. Cara, eles jogam, eles fazem conversa com 500 pessoas. E conversa, troca, e xinga. E eu não entendo aquilo, mas eles entendem. E a gente, será que não consegue desenvolver alguma coisa que a gente consiga unificar as pessoas? Eu acho que o mundo mudou. Né? Tecnologia, todo ano ela dá pirueta, a gente não compreende. Mas eu acho que a gente tem que incorporar isso para a gestão pública. Mas talvez pareça contraditório que nós estamos falando então de escuta e de uma tecnologia, concordo que usar a tecnologia então para fazer uma melhor gestão da cidade, democratizar o acesso, permitir que as pessoas não passem por problemas, por exemplo, tenho exemplos muito próximos da pessoa ter que ir às 5 da manhã para pegar ficha no posto de saúde e tem 2 crianças pequenas em casa. E não vai deixar sozinha? Deixa dois pequenos em casa e vai para a fila, não sabe a hora que vai voltar. Mas eu queria trazer esse aspecto, acho que antes também, você conversava sobre isso, sobre essas redes. Ao mesmo tempo que elas permitem determinadas facilidades, elas também provocaram esse tipo de discurso antidemocrático, esse discurso do ódio, que ele também é algoritmo. Então, como que a gente hoje dialoga com uma comunidade que tu bate na porta para escutar, você promove assembleia, você tem os conselhos comunitários, mas que muitas vezes as pessoas estão no WhatsApp recebendo muitas informações que são totalmente adversas ou contraditórias do próprio ato de dialogar. Eu acho que talvez o diálogo foi encurtado por essa avalanche que foi muito bem usada durante as eleições. Acho que tem a ver também com... Foi uma tempestade perfeita para a extrema-direita, né, que a gente viveu nos últimos anos. A gente viveu crises econômicas muito severas, né, no começo dos anos 2010. A gente viveu uma era de mobilização em outros países que demorou para chegar aqui, porque, como o Lula falou em 2008, né, era um tsunami na Europa e ia chegar uma marolinha, que chegou mesmo. Né? Aqui no Brasil a gente teve um impacto diferente. Atrasou o movimento que aconteceu em outros países. Né? A gente teve na Espanha o movimento de indignados, a gente teve nos Estados Unidos
Red Bull ocupa Wall Street, a gente teve a Primavera Árabe nos países árabes, reflexos de uma crise econômica e de uma crise política e de uma crise de representação que demorou para chegar no Brasil. A gente soma com esse ambiente de mudança que impactou com a jornada de 2013 no Brasil, e depois com os protestos contra a ex-presidenta Dilma, que culminaram no golpe que a presidenta Dilma sofreu. Soma-se a isso, esse sentimento de inadequação e de falta de representatividade política. Com o que as redes sociais fazem, as redes sociais são empresas, né? Você precisa lembrar que não são ONGs, não são nenhuma instituição de caridade, elas estão lá para ganhar dinheiro. As pessoas são mais felizes quando elas têm reforços positivos. Isso vale pra gente, né? Pensa só quantos amigos você que está assistindo apagou do seu Facebook, do seu Instagram, porque tinha um posicionamento político diferente do seu. A gente quer que nas nossas redes sociais a gente seja feliz. Então a gente vive um movimento de bolha. O algoritmo entrega pra gente o que a gente gosta, ao mesmo tempo em que o algoritmo também incentiva com que as pessoas engajem, e as pessoas engajam na discussão, na treta, na briga, né? Tipo, o Twitter tem muito isso, né? Eu que sou uma pessoa muito usuária do Twitter ainda. A gente precisa entender esse movimento, que a gente tem essa sociedade de bolhas feitas pelas redes sociais, mais do que isso, eu acho que a gente tem que olhar para as redes sociais como um instrumento. Elas não geraram um comportamento, elas foram um canal para potencializar um comportamento que a gente já tinha na sociedade. Da indignação das pessoas com a classe política, da indignação das pessoas com a falta de representatividade. Como a gente entende esse movimento. E aí você falou sobre tecnologia, olhar, por exemplo, o que a extrema-direita fez com tecnologia. Esquece as fake news, esquece o discurso de ódio. Estou falando para reproduzir o método, né? Mas para reproduzir a estrutura pensada da comunicação. O bolsonarismo conseguiu construir redes orgânicas de comunicação. São pessoas que não são... Isso só o PT tinha. Nenhum outro partido tinha. Nenhum outro movimento político tinha no Brasil. Só o PT tinha isso. São pessoas que se organizam politicamente para fazer um debate, para discutir temas, e normalmente os temas que eles discutem são temas de fake news, de ódio, de intolerância, mas é a organização. Como é que o bolsonarismo conseguiu organizar as pessoas em grupos voluntários, sem ganhar nada, para fazer debate e para fazer militância digital? Acho que esse é um ponto importante. E o primeiro ponto para pensar isso é que isso não é um processo eleitoral. A primeira coisa que o bolsonarismo fez foi tirar a disputa eleitoral desse consciente. Eles vivem na guerra cultural permanente. Então todo dia é dia de fazer militância. E é uma coisa que a gente vê deputado, vereador, ativista do PT, de partidos progressistas, a cada 4 anos volta para as redes sociais, que é para fazer campanha de novo. E rede social, que é relacionamento com as pessoas, é um processo permanente. Você constrói redes permanentes para em algum momento você culmina no momento de fazer o voto. Mas a construção não é feita em 2022, a construção é feita desde 98, desde 2002, desde 2010. Acho que esse é um ponto importante, olhar como eles construíram essas redes orgânicas que funcionam muito bem e como é que a gente pode pensar em modelos parecidos, não do conteúdo, mas no formato, e de pensar rede social e de pensar comunicação digital em um processo permanente e não um processo de a cada 4 anos eu vou discutir minha estratégia digital. Sua estratégia digital tinha que estar discutida há 6 anos atrás e não agora. Então acho que esse é um ponto que a gente do campo progressista precisa olhar para aprender como foi feito, não com o método, mas com a estratégia. Com o conteúdo. Principalmente com o conteúdo. Mas, então eu acho que o diálogo presencial e esse diálogo dos aplicativos, eu acho que ele é complementar. Eu acho que ele não é excludente. Porque você pega, eu reparo muito no meu filho, né, o mais novo Igor. A facilidade que eles têm de construir isso já é uma coisa natural, não é uma coisa como a gente que às vezes, não, é natural. Então, fala no Discord, fala no WhatsApp, fala... Por exemplo, meu filho já não usa mais o Instagram, usa outras coisas. O Instagram até tem ali porque precisa, mas já não é mais a dele, entendeu? Eu gosto de ver porque eu gosto de acompanhar. E aí tem os grupos do Discord lá que ele conversa sobre o jogo, sobre um monte de coisa. Ele faz jiu-jitsu, aí tem um grupo de jiu-jitsu num outro aplicativo que eu nem sei o que é. E conversa com o pessoal de São Paulo, e tem o pessoal de um país oriental que se conversa também. Então, assim, isso instrumentaliza também as relações. Ajuda. Eu acho que a gente tem que compreender isso, e ele está extremamente correto. E como é que a gente vai absorver isso na nossa realidade do dia a dia? Eu acho que esse que é o grande desafio nosso, é entender isso
entender o tal do algoritmo que vai entregar de fato o que tu quer, uma empresa. Por isso que eu digo, comunicação é mais do que ter uma boa rede de Instagram. O Instagram vai te dar o que tu quer. A minha rede de Instagram é pequena, mas o que eu queria até hoje, ela dá conta, porque ela fala com um dirigente do PT. A minha rede de Instagram, tu vai lá, tu vai ver, eu tenho 262 diretórios lá, eu tenho 250 presidentes da minha rede. Então, pra mim, ele dá conta do que eu quero, até hoje. Vou ver outro momento agora, que daí ela precisa ampliar, porque queremos falar com outro público. Mas pra mim, ela servia, que era a minha bolha, de dirigentes partidários. Eu vejo que a gente tem muito, hoje voltando às cidades, né? Há um afastamento, continua um afastamento do debate político. Boa parte das pessoas não sabem quem são os candidatos, quem está concorrendo. Ainda tem isso, né? Porque a gente não tem uma formação política tão bem diária nas nossas escolas, que não é uma formação política partidária, é de cidadania, né? De discutir e ser protagonista dessa cidade que você vive, que você mora, que você sente todos os reflexos, né, da falta ou daquilo que tem de positivo nas cidades. E essa é uma construção que também me parece muito necessária, né, de a gente entender que as pessoas, elas vivem aí, elas precisam estar conectadas. É culpa dos políticos, eu acho que foi muito culpa também do modo como se faz política, de pensar que os políticos são seres especiais, iluminados, ou aquela conexão sempre, o político é um corrupto. E aí nós mulheres ficamos em desvantagens, porque nós somos ainda a minoria presente, principalmente quando a gente está falando de cargos majoritários, e as mulheres ficam com, talvez, vou falar de medo, né? De enfrentar, de fazer os enfrentamentos, principalmente do nosso campo, no espaço majoritário, né? Vou pensar Balneário Camboriú, tradicionalmente, não elege mulheres nem para o legislativo. Nós tivemos uma candidatura em 2016 de uma mulher candidata. Hoje temos colocado 2 candidaturas femininas. Então, no cenário desses desafios, para as mulheres ainda é mais difícil ainda se consolidarem. Não sei como vocês, da perspectiva do que vocês olham, mas nós somos 52% do eleitorado. É da população, mas é do eleitorado também. É a população que tem maior qualificação em termos de formação acadêmica. E as mulheres estão muito distanciadas deste lugar de ocupação desses espaços. Posso fazer uma provocação? A provocação vai mais pro William, que tem mais isso, né? O cara que vive mais isso. Mas o voto, ele não está relacionado, a gente às vezes faz essa conta, mas não está com a questão do grau de instrução, por exemplo. Ele não está. A formação da pessoa, às vezes, é um negócio que o voto é uma coisa muito do meu ponto de vista, assim, de sentimento, né? As pessoas votam em quem? Votam em quem dá voz para ela. Em quem ela olha, até não gosta, mas esse vai resolver o meu problema. Então, voto naquele que tem a força para poder fazer a mudança, para efetuar o que ele quer. Então, eu acho que a gente vive um processo eleitoral muito louco, né? Que os marqueteiros vão ter que ficar estudando muito, porque o processo está muito dinâmico, né? Eu acho que a pandemia, eu não tenho estudo para isso, mas teria que entender o que ela influenciou nisso, porque como ela compactou e todo mundo foi para esse espaço, tem que ver o que ela vai proporcionar daqui a pouco, ou já fez, ou vai fazer ainda. Mas o voto, ele no meu ponto de vista, eu quero entrar nesse debate, porque assim, qual é o posicionamento da esquerda para conseguir o voto? Esse pessoal do campo democrático popular tem que fazer uma conversa de posicionamento. A gente faz um processo seguinte, de vitimização. A gente está aqui, a gente não tem força, que o Bolsonaro vai matar nós tudo. Eu me lembro quando o Bolsonaro ganhou a eleição, ele estava no PT lá e fizemos vamos embora, os caras na beira-mar, botando fogos, etc e tal. E eu recebi uma mensagem, que era um cardzinho, um defunto com um bilhete no pé escrito PT. Eu fiquei meio assim, etc e tal. Fui para casa cabisbaixo, porque apavorado, né? Vamos pro Uruguai, para onde é que nós vamos? Todo mundo acho que deu azar. O que vamos fazer? E a gente começou um processo de organização do PT. E a gente ia para os municípios, o pessoal dizia o seguinte: cara, não temos força para disputar. Melhor ficar quieto. Não, tem que ir lá e falar, tem que se posicionar, que só assim nós vamos conseguir crescer. E a gente conseguiu construir um processo
de todo mundo se posicionando e disse, não, estamos aqui, podemos fazer. E o Lula, quando o Lula vem para Santa Catarina e faz 33% dos votos, quando a gente faz um ato aqui, William, botamos aí 40 mil pessoas na rua, mostra que a gente tem força para fazer. Então eu acho que o voto está muito no diálogo que a esquerda tem feito. Né? Por isso que eu acho que a mulherada vai tomar o espaço, né? Pela questão de se impor, de se colocar, de fazer, não só as mulheres, né? Eu acho que no estado aqui a gente fez uma campanha que a gente botou uma mulher negra para ser a vice-governadora, uma coisa histórica, né? E no começo todo mundo falou assim, vai dar certo, ninguém conhece. Vai, porque ela falou, mostrou, olha, eu sou uma pessoa normal. Sou uma jovem, mãe solteira, microempresária, que ralo pra caramba pra tocar minha vida e quero discutir política. E tô aqui porque tem coragem. E isso deu um tom diferente pra campanha. Nós pegamos um 10, que era um cara tradicional, botamos uma mulher jovem, pra dizer o seguinte, olha, política tem algo mais. Então eu acho que o próximo período, né, as mulheres e os homens, os LGBTs e os negros têm que começar a processar um pouco mais o seu posicionamento, de como vão se posicionar. Mas aí acho que ele pode ajudar mais que eu. Assim, acho que isso, acho que o partido precisa ser um catalisador disso também, né? Acho que até em Santa Catarina, eu não vou falar muito sobre a realidade de São Paulo porque a gente tem outra realidade lá, mas em outros estados do Brasil o PT tem feito, acho que esse movimento. De ter candidaturas femininas importantes, de ter mulheres, de ter negros, de ter LGBT. O exemplo da Carla Aires aqui, agora está como deputada federal lá em lá em Brasília, mas é vereadora de Florianópolis, uma amiga querida, que eu gosto muito. E de como o partido, em especial em outros estados, eu vejo aqui, vejo no Paraná, com nomes muito importantes no Paraná, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, como os partidos progressistas têm trabalhado para isso. E acho que talvez a gente tenha passado dessa fase de representação, de eu preciso ter mulheres ocupando esse espaço porque ela é uma mulher. Mais do que isso, ela é uma mulher ocupando o espaço porque tem um projeto, porque tem uma proposta, que é isso que você tem que ir balnear. Não basta ser mulher. Não basta ser... A gente tá vendo aí, né? Porque de mulher para mulher a gente tem a Bia Kicis, a Carla Zambelli, a Damares Alves, Campanhola. A gente tem a Campanhola aqui, a Carol de Tone, a outra da Tiarinha lá, qual é o nome dela? Júlia Zanata. Então, assim, a gente tem várias mulheres e isso foi inclusive uma estratégia tipo da extrema-direita, né? Usar negros. A Tiarinha é uma estratégia. É uma estratégia. E isso tudo é uma estratégia tipo da extrema-direita, de você ter mulheres, de ter negros, de ter LGBT, falando, olha, essa pauta, porque sempre foi uma pauta nossa, né? Sempre foi uma pauta do campo progressista. A gente tem, nós somos os defensores dos direitos das mulheres, dos negros e dos LGBTQIA+. E aí, a extrema-direita inteligentemente achou pessoas que estavam dispostas a disputar nessa pauta, uma pauta que antes a gente não tinha disputa. Quando era PT e PSDB, não tinha uma disputa nisso, não tinha uma setorial de negros do PSDB, não tinha uma setorial de LGBTs do PSDB, isso não existia. Nem nos campos de centro, só existia isso no campo progressista. E eles entenderam essa disputa e fizeram a disputa. E levaram em muitas frentes essa disputa, porque a gente nunca estava preparado para fazer a disputa com alguém que tivesse discutido a mesma pauta. Isso, tipo, a gente tava no. Mas é o mesmo. A gente tava no PT, no PSOL, no PCdoB. Tem algum número que fala que posso estar equivocado, mas acho que tem mais mulheres eleitas na direita que na esquerda. Tem mais mulheres eleitas. Mas isso tem a ver também com as estruturas dos partidos progressistas, que ainda são partidos essencialmente de homens brancos, heterossexuais, mais velhos, cisgêneros. E mais do que isso, em muitos estados, e eu fiz essa clara diferenciação, que tem estados onde isso não tem acontecido, como outros, por exemplo, São Paulo é um estado que ainda é um partido muito masculino, muito branco, muito heterossexual. Os dirigentes partidários que entram, por isso que eu fiquei muito feliz de conversar com você aqui sobre isso, que tem um outro prisma aqui em Santa Catarina em relação a isso, de abrir espaço para essas lideranças. Existe um envelhecimento muito grande dos quadros políticos dos partidos progressistas, porque existe uma dificuldade muito grande e às vezes é um entendimento, tipo Joe Biden, assim, de que não, se não for eu, ninguém mais vai conseguir vencer essa disputa, então eu preciso ficar até os 150 anos de idade no meu espaço partidário, enquanto tem outras lideranças pedindo para, obviamente, abrir passagem. Muitas das lideranças abrem passagem sozinhas, porque tem força de voto, porque acabam tendo força social, mas muitas acabam batendo nessa barreira partidária e acabam voltando. E muitas delas, mulheres, LGBT, negros, que acabam não encontrando no partido um espaço
para criar novas lideranças. Existe asfixiamento de novas lideranças no campo progressista. Eu vejo isso no PT em muitos estados, né, de que você não tem renovação de quadros porque não existe isso. Isso inclui mulheres, LGBTs e negros também. Mas Santa Catarina, especificamente, não só no PT, mas em todos os partidos, a renovação é muito pequena. É só tu ver aí, cara. Nós temos políticos aí com 80 e lá vai pedrada ainda no osso e não renova, não traz, não. Então, assim, eu acho que isso reflete principalmente, né, nos setores LGBT, nos setores das mulheres, os negros e nos jovens, né? A juventude do PT virou um problema, né? Então, o pessoal reclama, o PT tá sem juventude, não é isso. Eu sei porque eu sou um cara que vim da juventude do PT, fui secretário de juventude, fui dirigente do movimento estudantil, hoje atuo junto na relação com a juventude, né? A gente teve aqui no estado, e fico muito orgulhoso disso, porque é trabalho nosso. A gente teve algumas candidaturas de juventude, não foi algumas, né? A gente teve o coletivo de juventude do Lula em Florianópolis, tivemos o Júlio, tivemos o Jean Volpato, e assim, cara, o David fizeram 8 mil votos. 8 mil votos, cara, né? O Júlio fez 7 mil votos, o Jean fez 12 mil votos, entendeu? Então, assim, o coletivo foi a Dani candidata, né? Então, assim, eu acho que tem um campo para a juventude crescer, mas o William está correto. O problema é que as amarras são muito difíceis. Tu não consegue fazer. Eu sou um cara que estou com a barriguinha branca agora, mas eu vim da juventude do PT. Quando eu cheguei na direção do PT, o que falavam os mais antigos? Vamos deixar esse piá se criar. Muito jovem. Muito jovem, não sabe o que está fazendo ainda, etc. Vamos aprender. Isso, né? E a gente conseguiu fazer o PT ter uma versão da sua história. O maior número de municípios organizados da história do PT agora com a gente. E o maior número de candidaturas também agora. Isso, Santa Catarina. O jovem que tinha que aprender, né? Isso, quem tinha que aprender. Por quê? Porque mudou tudo, né? O diálogo mudou, o jeito de fazer conversa, a relação de trabalho mudou. Você não tem mais só aquela fábrica. Temos poucas fábricas, inclusive, né? Aquele modelo antigo, né? Tu ia na porta da fábrica e encontrava a pessoa. Hoje em dia não. Mudou um pouco, mudou muito, inclusive. Então eu acho que o futuro da política, no meu ponto de vista, do PT de Santa Catarina, é renovação, é inclusão. E não é que quem está mais tempo tem que ir embora. Pelo contrário. Na China eu vi outra coisa bacana. A gente foi em algumas empresas lá e toda empresa que coordenava a visita era um jovem. E sempre tinha um senhor junto. Era muito engraçado. E o senhor já via que devia ter 60 lá pedrada. E daqui a pouco saía, o cara estava apresentando ali, ia lá e voltava. E eu fui ouvir daquilo, e a gente foi na Universidade do Partido Comunista e eu perguntei, por que sempre tem que pedir autorização para o mais velho? Eu disse, não é isso, pelo contrário. Aqui é o seguinte, o homem sábio, a mulher sábia, é aquele que tem muito jovem perto. Então é o seguinte, tu vai ver, normalmente todos eles não é o senhor. O senhor é o jovem e o vice-senhor é um decano. Para poder conduzir e transmitir a experiência com a juventude. Então, é lógico que vai dar certo. É lógico que vai dar certo. E nós é que temos uma dificuldade de sentar junto, de conversar junto. Então, acho que no futuro a tarefa é grande. Olha, eu vou dizer que eu sou a mais velha da mesa e estou no processo de escuta e de aprendizagem. Então, essa questão intergeracional, ela é imprescindível, né? Porque a gente tem a pessoa com a idade também. Isso também, verdade. Acho que é bom quando a gente pensa em esse etarismo mesmo, né? Que tem gente com 70 que é muito jovem, tem muito jovem que tem uma mente ainda muito fechada. A gente na década de 90, final de 90, ali 2000, fui no estudantil e a gente fazia um debate sobre concepção de juventude, né? O que é juventude? Até tinha a coleção Primeiros Passos, tinha o que é revolução, tinha o que é juventude. Porque juventude você não pode dizer que é um processo de idade. Porque juventude, a nossa sociedade, tu vem... vai falar até 29, né? Tu vem, tu passa pelo processo de decisão e daqui a pouco tu chegou num momento da vida, tu sabe o que tu quer profissionalmente, tu sabe o que tu quer fazer em todos os sentidos. Tu não tem mais dúvida. Aí, nesse ponto, tu sai da tua juventude. E às vezes tem que alcança isso muito novo. Em algumas sociedades, a menina e o menino vivem até a idade, a menina menstrua e vai casar e vai virar mãe. Ela não teve esse processo da transição dela. Na nossa tem. Então a juventude não é um processo de idade, acho que é um processo de construção do indivíduo, mesmo no capitalismo. Perfeito, eu gostaria de ficar um tempão aqui. Já acabou? Conversando mais. Vamos fazer uma rodada final, então,
de desafios para Balneário Camboriú. Tem o presidente aqui do PT e você, William, que tem toda essa experiência, como a gente dizia, e que, mesmo distante, você tem problematizado Balneário Camboriú, né? Tem apontado as fragilidades dessa, que é uma cidade, de novo, que existe uma balneário que ela é das avenidas para o mar e uma outra balneário invisibilizada, que é da população trabalhadora e que ela é cotidianamente impelida a estar à margem, morar do outro lado da BR e em condições extremamente precárias, né? Então, é uma cidade que ela tem se constituído numa retórica que é uma cidade para ricos, mas que ela depende de uma população trabalhadora e que ela não tem construído políticas públicas, por exemplo, de moradia, né, de mobilidade, de estrutura de saúde, para contemplar de vaga na creche. Então, e aí o nosso desafio, e eu estava olhando aqui nos quadros atrás, né, as 3 palavras, coragem, sabedoria, e eu vou deixar o sucesso para só existir depois de uma coragem, de muita sabedoria, porque quando nós falávamos de idade, me veio muito isso de... Eu tenho 56 anos e também essa idade que eu estou, cronológica, ela também me permite eu ter já está resolvida com a minha vida pessoal em termos de... Os filhos já cresceram, já tocam a vida, minha carreira profissional estabelecida, né? E então eu consigo me dedicar mais à questão pública, à vida pública, que ela exige um desprendimento da tua vida pessoal também, né? Então, dentro desses desafios aí, para a gente ir fechando, na constituição de um campo democrático, progressista, popular, como é que vocês enxergam esta Balneário por esse viés? Eu tenho sido mais embaixador de Balneário do que Neymar. Depois, quando a Câmara de Vereadores me deu o título de cidadão balneário camboriense, porque eu tenho defendido mais a cidade que o Neymar por aí. Porque eu realmente amo essa cidade. É uma cidade que é muito importante na minha formação como pessoa, né? Eu cresci aqui, desde a primeira série do ensino fundamental até a faculdade, né? Eu tive experiências profissionais aqui. Eu comecei a minha vida como jornalista em Balneário Camboriú. Essa cidade é importante demais na minha formação como pessoa. E eu sempre digo que, para além de ser um cara progressista, que me formei aqui como progressista, né? Então dá para ser progressista em Balneário Camboriú. A gente tem aqui um exemplo sentado junto comigo, mas de outros exemplos é que dá para pensar numa cidade mais humana. A cidade que eu cresci é muito diferente da cidade que eu vejo hoje. Quando eu vejo para cá, eu sempre acho que a cidade mudou demais, e não mudou nos prédios, não mudou nas avenidas, mas mudou nas pessoas. Balneário Camboriú acabou se tornando, por força das influências que sofreu, uma cidade muito individualista. Como canta o Mano Brown lá de São Paulo, né? A vida é diferente da ponte pra cá. Aqui em Balneário, a vida é diferente da BR pra cá, né? Como é que a gente cria uma cidade que não seja uma cidade para mostrar, que não seja uma cidade para fazer foto, que não seja uma cidade que seja um cartão postal, mas que seja uma cidade que as pessoas vivam plenamente, e não só quem vive na beira da praia, mas quem vive muito longe da praia. Pensar uma Balneário Camboriú mais fraterna, de mais aproximação, de mais reunião, ainda que seja digital, ainda que seja virtual, que as pessoas se aproximem mais, que as pessoas pensem nos seus vizinhos, pensem na rua do lado, pensem no melhor para si, mas também no melhor para os outros, porque no fim das contas, quando a gente tem uma cidade boa para todo mundo, a cidade é boa também e melhor para mim. E eu acho que a gente pode construir juntos os caminhos para que essa cidade seja cada vez mais fraterna, seja cada vez mais próxima das pessoas, e que a gente não tenha uma cidade que seja um cartão postal, que ela não seja conhecida pelos prédios altos, mas porque ela seja conhecida pelos altos índices de educação, de saúde, de emprego, de desenvolvimento social, de desenvolvimento humano, que ela pense os seus afetos de forma mais profunda, porque eu acho que é isso que está faltando para a cidade, ser menos cartão postal e ser mais cidade boa para morar. Pensar nos afetos, né? Afetos é aquilo que me afeta, tudo nos afeta, e quando a gente tem uma cidade para além do cartão postal, certamente a gente tem uma cidade de gente, de seres humanos e com possibilidade de uma nova convivência, porque afinal de contas é isso que nos move estar deste lado
e nessa perspectiva, né, de pensar a cidade, né, Vitor? Então, primeiro, para finalizar, queria agradecer o prazer de conhecer o William, de sentar com o William, conversar, uma figura que São Paulo vai ficar um pouquinho mais, mas eu vou trazer para cá. Ganhei dois amigos aqui, ganhei 2 amigos. Esse fim de semana ganhei 2 amigos. Então, assim, já tenho certeza. Com certeza. Então, assim, primeiro, um prazer com a figura do William. Acho que vamos convocar ele, mas não é convidar, é convocar para vir ajudar a gente em algumas tarefas. Então, vocês aguardem. E a Marisa, eu acho que expressa coragem, né, Marisa? Tá com a vida resolvida, né? Tá com os filhos criados, mas está compromissada com o povo de Balneário. Eu acho que isso é um exemplo, isso é o que nos move. Paixão, a esperança, a força. Então, querida, tu pode contar com a gente porque Balneário precisa de ti. O Balneário não é só a cidade da praia, né? Tem algo mais, tem as pessoas e elas precisam de alguém para estar junto, para conviver, para defender. Então, tu eres a mulher que vai fazer isso. Então, muito feliz de estar aqui hoje e saudações a quem tem coragem. Sempre coragem, é que nunca nos falta, né? E assim, agradecer a generosidade da troca, da partilha, a inspiração, Vitor. E a gente tem certeza absoluta que esse papo vai continuar. Nos aguarde, que teremos surpresa, porque a Balneário que a gente deseja formar é uma Balneário de todos e com todas essas vozes experientes e com uma escuta que ela é de coração, que é de corpo inteiro. Isso não é utópico, isso é sonho de realidade, de olhos abertos e convocação, né? Missão. E é uma convocação que eu vejo necessária, particularmente no período que a gente vive. Então, viva a democracia e as trocas pela escuta. Mas que muitas vezes as pessoas estão no WhatsApp recebendo muitas informações que são totalmente adversas ou contraditórias do próprio ato de dialogar. Eu acho que talvez o diálogo foi encurtado por essa avalanche que foi muito bem usada durante as eleições. Acho que tem a ver também foi uma tempestade perfeita para a extrema-direita, né, que a gente viu nos últimos anos. A gente viveu crises econômicas muito severas, né, no começo dos anos 2010. A gente viveu uma era de mobilização em outros países que demorou para chegar aqui, porque, como o Lula falou em 2008, né, era um tsunami na Europa e ia chegar uma marolinha que chegou mesmo. Né? Aqui no Brasil a gente teve um impacto diferente. Atrasou o movimento que aconteceu em outros países. Né? A gente teve na Espanha um movimento de indignados, a gente teve nos Estados Unidos tipo, Ocupa Wall Street, a gente teve a Primavera Árabe nos países árabes, reflexos de uma crise econômica, de uma crise política e de uma crise de representação que demorou para chegar no Brasil. A gente soma com esse ambiente de mudança que impactou com a jornada de 2013 no Brasil, e depois com os protestos contra a ex-presidenta Dilma que culminaram no golpe que a presidenta Dilma sofreu. Soma-se a isso, esse sentimento de inadequação e de falta de representatividade política com o que as redes sociais fazem. As redes sociais são empresas, né? Você precisa lembrar que não são ONGs, não são nenhuma instituição de caridade, elas estão lá para ganhar dinheiro. As pessoas são mais felizes quando elas têm reforços positivos. Isso vale pra gente, né? Pensa só quantos amigos você que está assistindo apagou do seu Facebook, do seu Instagram, porque tinha um posicionamento político diferente do seu. A gente quer que nas nossas redes sociais a gente seja feliz. Então a gente vive um movimento de bolha. O algoritmo entrega pra gente o que a gente gosta, ao mesmo tempo em que o algoritmo também incentiva com que as pessoas engajem, e as pessoas engajam na discussão, na treta, na briga, né? Tipo, o Twitter tem muito isso, né? Eu que sou uma pessoa muito usuária do Twitter ainda. A gente precisa entender esse movimento, que a gente tem essa sociedade de bolhas feitas pelas redes sociais, mais do que isso, eu acho que a gente tem que olhar para as redes sociais como um instrumento. Elas não geraram um comportamento, elas foram um canal para potencializar um comportamento que a gente já tinha na sociedade. Da indignação das pessoas com a classe política, da indignação das pessoas com a falta de representatividade. Como a gente entende esse movimento. E aí você falou sobre tecnologia, é olhar, por exemplo, o que a extrema-direita fez com tecnologia. Esquece as fake news, esquece o discurso de ódio. Estou falando
para reproduzir o método, né? Mas para reproduzir a estrutura pensada da comunicação. O bolsonarismo conseguiu construir redes orgânicas de comunicação. São pessoas que não são... Isso só o PT tinha. Nenhum outro partido tinha. Nenhum outro movimento político tinha no Brasil. Só o PT tinha isso. São pessoas que se organizam politicamente para fazer um debate, para discutir temas, e normalmente os temas que eles discutem são temas de fake news, de ódio, de intolerância, mas é a organização. Como é que o bolsonarismo conseguiu organizar as pessoas em grupos voluntários, sem ganhar nada, para fazer debate e para fazer militância digital? Acho que esse é um ponto importante. E o primeiro ponto para pensar isso é que isso não é um processo eleitoral. A primeira coisa que o bolsonarismo fez foi tirar a disputa eleitoral desse consciente. Eles vivem na guerra cultural permanente. Então todo dia é dia de fazer militância. E é uma coisa que a gente vê deputado, vereador, ativista do PT, de partidos progressistas, a cada 4 anos volta para as redes sociais, que é para fazer campanha de novo. E rede social, que é relacionamento com as pessoas, é um processo permanente. Você constrói redes permanentes para em algum momento você culmina no momento de fazer o voto. Mas a construção não é feita em 2022, a construção é feita desde 98, desde 2002, desde 2010. Acho que esse é um ponto importante, olhar como eles construíram essas redes orgânicas que funcionam muito bem e como é que a gente pode pensar em modelos parecidos, não do conteúdo, mas no formato, e de pensar rede social e de pensar comunicação digital em um processo permanente, e não um processo de a cada 4 anos eu vou discutir minha estratégia digital. Sua estratégia digital tinha que estar discutida há 6 anos atrás, e não agora. Então acho que esse é um ponto que a gente do campo progressista precisa olhar para aprender como foi feito, não com o método, mas com a estratégia. Com conteúdo. Principalmente com conteúdo. Mas, então eu acho que o diálogo presencial e esse diálogo dos aplicativos, eu acho que ele é complementar, eu acho que ele não é excludente. Porque você pega, eu reparo muito meu filho, né, o mais novo Igor, a facilidade que eles têm de construir isso já é uma coisa natural, não é uma coisa como a gente que às vezes, não, é natural. Então, fala no Discord, fala no WhatsApp, fala, por exemplo, meu filho já não usa muito o Instagram, usa outras coisas, o Instagram até tem ali porque precisa, mas já não é mais a dele, entendeu? Eu gosto de ver porque eu gosto de acompanhar. Aí tem os grupos do Discord lá que ele conversa sobre o jogo, sobre um monte de coisa. Ele faz jiu-jitsu, aí tem um grupo de jiu-jitsu num outro aplicativo que eu nem sei o que é. E conversa com o pessoal de São Paulo, e tem um pessoal de um país oriental que se conversa também. Então, assim, isso instrumentaliza também as relações. Ajuda. Eu acho que a gente tem que compreender isso, e ele está extremamente correto. De como é que a gente vai absorver isso na nossa realidade do dia a dia. Eu acho que esse que é o grande desafio nosso, é entender isso, entender o tal logaritmo que ele vai entregar de fato o que tu quer, uma empresa. Por isso que eu digo, comunicação é mais do que ter uma boa rede de Instagram. O Instagram vai te dar o que tu quer. A minha rede de Instagram é pequena, mas o que eu queria ter hoje, ela dá conta, porque ela fala com um dirigente do PT. Minha rede de Instagram, tu vai lá, tu vai ver, eu tenho 262 diretórios lá, eu tenho 250 presidentes da minha rede. Então, pra mim, ele dá conta do que eu quero, até hoje. Vou ver outro momento agora, que daí lá precisa ampliar, porque eu preciso falar com outro público. Mas para mim não servia, que era a minha bolha, de dirigentes partidários. Eu vejo que a gente tem muito hoje, voltando às cidades, né? Há um afastamento, continua um afastamento do debate político. Boa parte das pessoas não sabem quem são os candidatos, quem está concorrendo. Ainda tem isso, né? Porque a gente não tem uma formação política tão bem diária nas nossas escolas, que não é uma formação política partidária, é de cidadania, né? De discutir e ser protagonista dessa cidade que você vive, que você mora, que você sente todos os reflexos, né, da falta ou daquilo que tem de positivo nas cidades. E essa é uma construção que também me parece muito necessária, né? De gente entender que as pessoas, elas vivem aí, elas precisam estar conectadas. É culpa dos políticos? Eu acho que foi muito culpa também do modo como se faz política, de pensar que os políticos são seres especiais, iluminados, ou aquela conexão sempre, o político é um corrupto. E aí nós mulheres ficamos em desvantagens, porque nós somos ainda a minoria presente, principalmente quando a gente está falando de cargos majoritários, e as mulheres ficam com, talvez, vou falar de medo, né?
de enfrentar, de fazer os enfrentamentos, principalmente do nosso campo, no espaço majoritário, né? Vou pensar Balneário Camboriú, tradicionalmente, não elege mulheres nem para o legislativo. Nós tivemos uma candidatura em 2016 de uma mulher candidata. Hoje temos colocado 2 candidaturas femininas. Então, no cenário desses desafios, para as mulheres ainda é mais difícil ainda se consolidarem. Não sei como vocês, da perspectiva do que vocês olham, mas nós somos 52% do eleitorado. É da população, mas é do eleitorado também. É a população que tem maior qualificação em termos de formação acadêmica. E as mulheres estão muito distanciadas deste lugar de ocupação desses espaços. Posso fazer uma provocação? A provocação vai mais pro William, que tem mais isso, né? O cara que vive mais isso. Mas o voto, ele não está relacionado, a gente às vezes faz essa conta, mas não está com a questão do grau de instrução, por exemplo. Ele não está. A formação da pessoa, às vezes, é um negócio que o voto é uma coisa muito do meu ponto de vista, assim, de sentimento, né? As pessoas votam em quem? Votam em quem dá voz para ela. Em quem ela olha, até não gosta, mas esse vai resolver o meu problema. Então voto naquele que tem a força para poder fazer a mudança, para efetuar o que ele quer. Então eu acho que a gente vive um processo eleitoral muito louco, né? Que os marqueteiros vão ter que ficar estudando muito, porque o processo está muito dinâmico, né? Eu acho que a pandemia, eu não tenho estudo para isso, mas teria que entender o que ela influenciou nisso, porque como ela compactou e todo mundo foi para esse espaço, tem que ver o que ela vai proporcionar daqui a pouco, ou já fez, ou vai fazer ainda. Mas o voto, ele do meu ponto de vista, eu quero entrar nesse debate, porque assim, qual é o posicionamento da esquerda para conseguir o voto? Esse pessoal do campo democrático popular tem que fazer uma conversa de posicionamento. A gente faz um processo seguinte, de vitimização. A gente está aqui, a gente não tem força, que o Bolsonaro vai matar nós tudo. Eu me lembro quando o Bolsonaro ganhou a eleição, e estava no PT lá e fizemos vamos embora, os caras na beira-mar, botando fogos, etc e tal. E eu recebi uma mensagem, que era um cardzinho, um defunto com um bilhete no pé escrito PT. Eu fiquei meio assim, etc e tal. Fui para casa cabisbaixo, porque apavorado, né? Vamos pro Uruguai, para onde é que nós vamos? Todo mundo acho que deu essa... O que vamos fazer? E a gente começou um processo de organização do PT. E a gente ia para os municípios, o pessoal dizia o seguinte: cara, não temos força para votar. Melhor nós ficar quieto. Não, tem que ir lá e falar, tem que se posicionar, que só assim nós vamos conseguir crescer. E a gente conseguiu construir um processo de todo mundo se posicionando e disse: não, estamos aqui, podemos fazer. E o Lula, quando o Lula vem para Santa Catarina e faz 33% dos votos, quando a gente faz um ato aqui, William, botamos aí 40 mil pessoas na rua, mostra que a gente tem força para fazer. Então eu acho que o voto está muito no diálogo que a esquerda tem feito, né? Por isso que eu acho que a mulherada vai tomar o espaço, né? Pela questão de se impor, de se colocar, de fazer, não só as mulheres, né? Eu acho que no estado aqui a gente fez uma campanha que a gente botou uma mulher negra para ser a vice-governadora, uma coisa histórica, né? E no começo todo mundo falou assim: vai dar certo, ninguém conhece. Vai, porque ela falou e mostrou: olha, eu sou uma pessoa normal, sou uma jovem, mãe solteira, microempresária, que ralo pra caramba pra tocar minha vida e quero discutir política. E tô aqui porque tem coragem. E isso deu um tom diferente pra campanha. Nós pegamos o 10, que era um cara tradicional, e botamos uma mulher jovem para dizer o seguinte: olha, a política tem algo mais. Então eu acho que o próximo período, né, as mulheres e os homens, os LGBTs e os negros têm que começar a processar um pouco mais o seu posicionamento, de como vão se posicionar. Mas aí acho que ele pode ajudar mais que eu. Assim, acho que isso, acho que o partido precisa ser um catalisador disso também, né? Acho que até em Santa Catarina, eu não vou falar muito sobre a realidade de São Paulo, porque a gente tem outra realidade lá, mas em outros estados do Brasil o PT tem feito, acho que esse movimento de ter candidaturas femininas importantes, de ter mulheres, de ter negros, de ter LGBT. O exemplo da Carla Aires aqui, agora está como deputada federal lá em Brasília, mas é vereadora de Florianópolis, uma amiga querida, que eu gosto muito. E de como o partido, em especial em outros estados, eu vejo aqui, vejo no Paraná, com nomes muito importantes no Paraná, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco,
como os partidos progressistas têm trabalhado para isso. E acho que talvez a gente tenha passado dessa fase de representação, eu preciso ter mulheres ocupando esse espaço porque ela é uma mulher. Mais do que isso, ela é uma mulher ocupando espaço porque tem um projeto, porque tem uma proposta, que é isso que você tem que ir balnear. Não basta ser mulher. Não basta ser... A gente tá vendo aí, né? Porque de mulher para mulher a gente tem a Bia Kicis, a Carla Zambelli, a Damares Alves, a gente tem a Campanhola aqui, a Carol de Tone, a outra da Tiarinha lá, como é o nome dela? Júlia Zanata. Então assim, a gente tem várias mulheres e isso foi inclusive uma estratégia tipo da extrema-direita, né? Usar negros... A Tiarinha é uma estratégia. É uma estratégia. E isso tudo é uma estratégia tipo da extrema-direita, de você ter mulheres, ter negros, ter LGBT, falando, olha, essa pauta, porque sempre foi uma pauta nossa, né? Sempre foi uma pauta do campo progressista. A gente tem, nós somos os defensores dos direitos das mulheres, dos negros e dos LGBTQIA+. E aí a extrema-direita inteligentemente achou pessoas que estavam dispostas a disputar nessa pauta, uma pauta que antes a gente não tinha disputa. Quando era PT e PSDB, não tinha uma disputa nisso, não tinha uma setorial de negros do PSDB, não tinha uma setorial de LGBTs do PSDB, isso não existia. Nem nos campos de centro, só existia isso no campo progressista. E eles entenderam essa disputa e fizeram a disputa. E levaram em muitas frentes essa disputa. Porque a gente nunca estava preparado para fazer a disputa com alguém que tivesse discutido... A mesma pauta. Isso, tipo, a gente estava no... Mas é o mesmo. A gente tava no PT, no PSOL, no PCdoB. Tem algum número que fale, posso estar equivocado, mas acho que tem mais mulheres eleitas na direita. Tem mais mulheres eleitas. Mas isso tem a ver também com as estruturas dos partidos progressistas, que ainda são partidos essencialmente de homens brancos, heterossexuais, mais velhos, cisgêneros, e mais do que isso. Em muitos estados, e eu fiz essa clara diferenciação, que tem estados onde isso não tem acontecido, como outros, por exemplo, São Paulo é um estado que ainda é um partido muito masculino, muito branco, muito heterossexual. Os dirigentes partidários que entram, por isso que eu fiquei muito feliz de conversar com você aqui sobre isso, que tem um outro prisma aqui em Santa Catarina em relação a isso, de abrir espaço para essas lideranças. Existe um envelhecimento muito grande dos quadros políticos dos partidos progressistas, porque existe uma dificuldade muito grande, e às vezes é um entendimento, tipo Joe Biden, assim, de que não, se não for eu, ninguém mais vai conseguir vencer essa disputa, então eu preciso ficar até os 150 anos de idade no meu espaço partidário, enquanto tem outras lideranças pedindo para, obviamente, abrir passagem. Muitas das lideranças abrem passagem sozinhas, porque tem força de voto, porque acabam tendo força social, mas muitas acabam batendo nessa barreira partidária e acabam voltando. E muitas delas, mulheres, LGBT, negros, que acabam não encontrando no partido um espaço para criar novas lideranças. Existe um asfixiamento de novas lideranças no campo progressista. Eu vejo isso no PT em muitos estados, de que você não tem renovação de quadros porque não existe isso. Isso inclui mulheres, LGBTs e negros também. Mas Santa Catarina, especificamente, não só no PT, mas em todos os partidos, a renovação é muito pequena. É só tu ver aí, cara. Nós temos políticos aí com 80 e lá vai pedrada ainda no osso e não renova, não traz, não. Então, assim, eu acho que isso reflete principalmente, nos setores LGBT, nos setores das mulheres, os negros e nos jovens, A juventude do PT virou um problema, Então, o pessoal reclama, o PT tá sem juventude, não é isso. Eu sou um cara que vim da juventude do PT, fui secretário de juventude, fui dirigente do movimento estudantil, hoje atuo junto na relação com a juventude, A gente teve aqui no estado, e fico muito orgulhoso disso, porque é trabalho nosso. A gente teve algumas candidaturas de juventude, não foi algumas, A gente teve o coletivo de juventude do Lula em Florianópolis, tivemos o Júlio, tivemos o Jean Volpato, e assim, cara, o David aqui fizeram 8 mil votos. 8 mil votos, cara, O Júlio fez 7 mil votos, o Jean fez 12 mil votos, entendeu? Então, assim, o coletivo foi a Dani a candidata, Então, assim, eu acho que tem um campo para a juventude crescer, mas o William está correto. O problema é que as amarras são muito difíceis. Tu não consegue fazer. Eu sou um cara que estou com a barrinha branca agora, mas eu vim da juventude do PT. Quando eu cheguei na direção do PT, o que falavam os mais antigos? Vamos deixar esse piá se criar. Muito jovem. Muito jovem, não sabe o que está fazendo ainda, etc. Tem que aprender. Isso, E a gente conseguiu fazer o PT ter uma versão da sua história. O maior número de municípios organizados da história do PT agora com a gente.
E o maior número de candidaturas também agora. Isso, Um jovem que tinha que aprender, né? Isso, quem tinha que aprender. Por quê? Porque mudou tudo, né? O diálogo mudou, o jeito de fazer conversa, a relação de trabalho mudou. Você não tem mais só aquela fábrica. Temos poucas fábricas, inclusive, né? Aquele modelo antigo, né? Tu ia na porta da fábrica e encontrava a pessoa. Hoje em dia não. Mudou um pouco, modificou muito, inclusive. Então eu acho que o futuro da política, no meu ponto de vista, do PT de Santa Catarina, é renovação, é inclusão. E não é que quem está mais tempo tem que ir embora. Pelo contrário. Na China eu vi outra coisa bacana. A gente foi em algumas empresas lá e toda empresa que coordenava a visita era um jovem. E sempre tinha um senhor junto. Era muito engraçado. E o senhor já via que devia ter 60 lá pedrado. E daqui a pouco saía, o cara estava apresentando ali, ia lá e voltava. E eu fui ouvir daquilo, e a gente foi na Universidade do Partido Comunista e eu perguntei, por que sempre tem que pedir autorização para o mais velho? Eu disse, não é isso, pelo contrário. Aqui é o seguinte, o homem sábio, a mulher sábia, é aquele que tem muito jovem perto. Então é o seguinte, tu vai ver, normalmente todos eles não é o senhor. O senhor é o jovem e o vice-senhor é um decano. Para poder conduzir e transmitir a experiência com a juventude. Então, é lógico que vai dar certo. É lógico que vai dar certo. E nós é que temos uma dificuldade de sentar junto, de conversar junto. Então, acho que no futuro a tarefa é grande. Olha, eu vou dizer que eu sou a mais velha da mesa e estou no processo de escuta e de aprendizagem. Então, essa questão intergeracional, ela é imprescindível, né? Para que a gente possa... com a idade também. Isso, também, verdade. Acho que é bom quando a gente pensa em esse etarismo mesmo, né? Que tem gente com 70 que é muito jovem, tem muito jovem que tem uma mente ainda muito fechada. A gente na década de 90, final de 90, ali 2000, eu fui no estudantil e a gente fazia um debate sobre concepção de juventude, né? O que é juventude? Até tinha a coleção dos primeiros passos, tinha o que é revolução, tinha o que é juventude. Porque juventude você não pode dizer que é um processo de idade. Porque juventude, a nossa sociedade, tu vem... vai falar até 29, né? Tu vem, tu passa pelo processo de decisão e daqui a pouco tu chegou num momento da vida, tu sabe o que tu quer profissionalmente, tu sabe o que tu quer fazer em todos os sentidos. Tu não tem mais dúvida. Aí, nesse ponto, tu sai da tua juventude. E às vezes tem que alcança isso muito novo. Em algumas sociedades, o menino vive até a idade, a menina menstrua e vai casar e vira mãe. Ela não teve esse processo da transição dela. Na nossa tem. Então a juventude não é um processo de idade, acho que é um processo de construção do indivíduo, mesmo no capitalismo. Perfeito, eu gostaria de ficar um tempão aqui. Já acabou? Conversando mais. Vamos fazer uma rodada final, então, de desafios para Balneário Camboriú. Tem o presidente aqui do PT e você, William, que tem toda essa experiência, como a gente dizia, e que, mesmo distante, você tem problematizado Balneário Camboriú, né? Tem apontado as fragilidades dessa que é uma cidade, de novo, que existe uma balneário que ela é das avenidas para o mar e uma outra balneário invisibilizada, que é da população trabalhadora e que ela é cotidianamente impelida a estar à margem, morar do outro lado da BR e em condições extremamente precárias, né? Então, é uma cidade que ela tem se constituído numa retórica que é uma cidade para ricos, mas que ela depende de uma população trabalhadora e que ela não tem construído políticas públicas, por exemplo, de moradia, né, de mobilidade, de estrutura de saúde, para contemplar de vaga na creche. Então, e aí o nosso desafio, e eu estava olhando aqui nos quadros atrás, né, as 3 palavras, coragem, sabedoria, e eu vou deixar o sucesso para só existir depois de uma coragem, de muita sabedoria, porque quando nós falávamos de idade, me veio muito isso de... Eu tenho 56 anos e também essa idade que eu estou, cronológica, ela também me permite eu ter já estar resolvida com a minha vida pessoal em termos de... Os filhos já cresceram, já tocam a vida, minha carreira profissional estabelecida, né? E então eu consigo me dedicar mais à questão pública, à vida pública, que ela exige um desprendimento da tua vida pessoal também, né? Então, dentro desses desafios aí, para a gente ir fechando, na constituição de um campo
democrático, progressista, popular. Como é que vocês enxergam esta Balneário por esse viés? Eu tenho sido mais embaixador de Balneário do que Neymar. Depois, quando a Câmara de Vereadores me deu o título de cidadão Balneário Camboriense, porque eu tenho defendido mais essa cidade que o Neymar por aí. Porque eu realmente amo essa cidade. É uma cidade que é muito importante na minha formação como pessoa. Eu cresci aqui, desde a primeira série do ensino fundamental até a faculdade. Eu tive experiências profissionais aqui. Eu comecei a minha vida como jornalista em Balneário Camboriú. E essa cidade é importante demais na minha formação como pessoa. E eu sempre digo que, para além de ser um cara progressista, que me formei aqui como progressista, né? Então dá para ser progressista em Balneário Camboriú. A gente tem aqui um exemplo sentado junto comigo, mas de outros exemplos é que dá para pensar numa cidade mais humana. A cidade que eu cresci é muito diferente da cidade que eu vejo hoje. Quando eu vejo para cá, eu sempre acho que a cidade mudou demais, e não mudou nos prédios, não mudou nas avenidas, mas mudou nas pessoas. Balneário Camboriú acabou se tornando, por força das influências que sofreu, uma cidade muito individualista. Como canta o Mano Brown lá de São Paulo, né? A vida é diferente da ponte para cá. Aqui em Balneário, a vida é diferente da BR para cá, né? Como é que a gente cria uma cidade que não seja uma cidade para mostrar, que não seja uma cidade para fazer foto, que não seja uma cidade que seja um cartão postal, mas que seja uma cidade que as pessoas vivam plenamente, e não só quem vive na beira da praia, mas quem vive muito longe da praia. Pensar uma Balneário Camboriú mais fraterna, de mais aproximação, de mais reunião, ainda que seja digital, ainda que seja virtual, que as pessoas se aproximem mais, que as pessoas pensem nos seus vizinhos, pensem na rua do lado, pensem no melhor para si, mas também no melhor para os outros. Porque no fim das contas, quando a gente tem uma cidade boa para todo mundo, a cidade é boa também melhor para mim. E eu acho que a gente pode construir juntos os caminhos para que essa cidade seja cada vez mais fraterna, seja cada vez mais próxima das pessoas, e que a gente não tenha uma cidade que seja um cartão postal, que ela não seja conhecida pelos prédios altos, mas que ela seja conhecida pelos altos índices de educação, de saúde, de emprego, de desenvolvimento social, de desenvolvimento humano, que ela pense nos seus afetos de forma mais profunda, porque eu acho que é isso que está faltando para a cidade, ser menos cartão postal e ser mais cidade boa para morar. Perfeito. Pensar nos afetos, né? Afetos é aquilo que me afeta, tudo nos afeta, e quando a gente tem uma cidade para além do cartão postal, certamente a gente tem uma cidade de gente, de seres humanos, e com possibilidade de uma nova convivência, porque afinal de contas é isso que nos move estar deste lado e nessa perspectiva, né, de pensar a cidade, né, Vitor? Então, primeiro, para finalizar, queria agradecer o prazer de conhecer o William, de sentar com o William, conversar, uma figura que São Paulo vai ficar um pouquinho mais, mas vamos trazer para cá. Ganhei dois amigos aqui, ganhei dois amigos. Esse fim de semana ganhei dois amigos. Então, assim, já tenho certeza. Com certeza. Então, assim, primeiro, um prazer com a figura do William. Acho que vamos convocar ele, mas não é convidar, é convocar para vir ajudar a gente em algumas tarefas. Então, vocês aguardem aí. E a Marisa, eu acho que expressa coragem, né, Marisa? Tá com a vida resolvida, tá com os filhos criados, mas tá compromissada com o povo de Balneário. Eu acho que isso é um exemplo, isso é o que nos move. Paixão, a esperança, a força. Então, querida, tu pode contar com a gente, porque Balneário precisa de ti. Balneário não é só cidade da praia, né? Tem algo mais, tem as pessoas, e elas precisam de alguém para estar junto, para conviver, para defender. Então tu eres a mulher que vai fazer isso. Então, muito feliz de estar aqui hoje, e saudações a quem tem coragem. Sempre coragem, é que nunca nos falta, né? E assim, agradecer a generosidade da troca, da partilha, a inspiração, Vitor. E a gente tem certeza absoluta que esse papo vai continuar. Nos aguarde, que teremos surpresa, porque a Balneário que a gente deseja formar é uma Balneário de todos, e com todas essas vozes experientes e com uma escuta que ela é de coração, que é de corpo inteiro. Isso não é utópico, isso é sonho de realidade, de olhos abertos e convocação, né? Missão. E é uma convocação que eu vejo necessária, particularmente no período que a gente vive. Então, viva a democracia e as trocas.